Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Nesse momento, estamos aqui para mais um trabalho no Centro Espírita Seara de Jesus de Criciúma, a casa abençoada que nos acolhe e que nos dá as condições de trabalharmos na Seara do Mestre. Nossa irmã companheira. Boa tarde a todos, que a paz de Jesus nos envolva nesta tarde. Que assim seja. Vamos buscar na prece a conexão com os nossos mentores espirituais para darmos sequência ao trabalho da tarde de hoje. Com a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazeis de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. E onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazeis que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que recebemos, é perdoando que seremos perdoados, e é morrendo que nasceremos para a vida eterna, que assim seja. Com esta prece, nós abrimos os trabalhos da tarde de hoje na nossa seara, com a permissão de Oswaldo Mello, mentor espiritual da nossa casa, e de toda a espiritualidade amiga que nos assiste e nos ampara no trabalho da tarde de hoje. A mensagem nós vamos buscar no livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco de Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A lição de número 19, que tem o título No Erguimento da Paz. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Palavras de Jesus registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. E Emmanuel comenta assim: efetivamente, precisamos dos artifícios da inteligência habilitados a orientar o progresso da ciência no planeta. Necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo, não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano. Dos que saibam vir os assuntos graves, substituindo-lhe os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. Dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas. Dos que enxergam problemas procurando solucioná-los em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio. Dos que recolhem confidências afetivas sem passar adiante. Dos que identificam os conflitos de outros, ajudando sem referências amargas. Dos que desculpam as ofensas, lançando no esquecimento. Dos que pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando a fortaleza e tranquilidade onde estejam.
dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade com o exemplo da tolerância, dos que socorrem os vencidos da existência sem acusar os chamados vencedores, dos que trabalham sem criar dificuldade para os irmãos do caminho, dos que servem sem queixas, dos que tomam sobre os próprios ombros toda a carga do trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. Paz no coração é paz no caminho. Bem-aventurados pacificador, disse-nos Jesus, uma vez que todos eles elegem na vida, reconhecendo-se nas condições de fiéis e valorosos filhos de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, Emmanuel, como sempre, com sua sabedoria, com suas palavras esclarecedoras, torna este versículo da passagem das boas-aventuranças no manancial de conhecimento e de ensinamento para todos nós. Esta é a 7ª bem-aventurança assinalada e trazida a nós por Jesus, de acordo com o Evangelho de Mateus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, diz-nos Jesus. Precisamos ter consciência, meus queridos irmãos e irmãs. Ninguém pode ser pacificador de outros se não for pacificador de si mesmo. A pacificação integra todo o trabalho na seara de Jesus. Precisamos nos tornar e aprender a sermos pacificadores, para podermos cooperarmos com os nossos irmãos, trabalhando na seara do bem. Precisamos nos conhecer, precisamos nos enquadrar no quadro dos trabalhadores pacificadores, para assim surtir mais efeito na expansão dos ensinamentos de Deus trazido a nós por Jesus. Necessitamos, porém, talvez ainda mais, de obreiros habilitados a orientar o progresso das ciências no planeta. Isto é importante, meus irmãos e irmãs, para o desenvolvimento do nosso planeta, para o desenvolvimento do povo, das nações. Mas a ciência é importante na nossa vida, mas conforme afirma Emmanuel, é necessário que nós vá muito além das pesquisas, além da ciência, que nós também necessitamos e faz parte da nossa vida, conforme podemos ver neste momento que estamos passando. Quantos cientistas, quantas pessoas envolvidas trabalhando na descoberta da vacina para combater este vírus. Mas não podemos esquecer que o remédio que todos nós precisamos para complementar a nossa saúde está dentro de nós mesmos. E ele somente vai ser usado de acordo com a nossa necessidade através do conhecimento que nós buscarmos. E Emmanuel prossegue dizendo: necessitamos também, porém, talvez ainda mais, de obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo,
estes obreiros do bem, encarnados e desencarnados, nós precisamos, meus irmãos, nos aproximar e nos juntar a eles. Eu, falando por mim, deixo muito a desejar de me aproximar dos obreiros da pacificação, mas não posso desistir de me esforçar para me aproximar e me integrar a este quadro edificante de trabalhadores da mesa divina do Pai. Não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas quantos que consagram o cultivo da paz no cotidiano. Precisamos das pessoas que começam a cultivar a paz em si mesmo. Porque a paz nasce dentro de cada um de nós. E aí nós, com os conhecimentos que Jesus nos trouxe de Deus, vamos externizando a paz. Por mais bem-intencionados que sejamos e por mais verdadeiras que sejam as bases dos estudos e da própria sociedade, nós não podemos mudar e nos transformar em pacificadores em blocos. Essa transformação é individual, cada um de si busca por si. E aí sim nós externizamos para o bem do coletivo. A sociedade é formada por indivíduos e só melhora dos indivíduos pode melhorar a sociedade. Só a melhora dos indivíduos individuais poderá melhorar a sociedade. Dos que buscam ouvir os assuntos graves e substituí-los ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. Como precisamos desses trabalhadores, que sempre têm uma palavra sábia para nos acalmar quando estamos com o espírito tempestivo, muitas vezes em desunião com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes. Mas sempre tem um mensageiro divino que nos aproxima-se de nós e nos alerta para nós não dispersarmos do quadro dos pacificadores. Para tornar-nos pacificador, meus queridos irmãos e irmãs, precisamos ouvidos e olhos crísticos, para que nós olhamos para o nosso semelhante não como um adversário, nem como uma pessoa condenada, mesmo que ele seja errante momentaneamente, transgredindo as leis divinas e as leis dos homens. Mas não cabe a nós termos em espírito de julgamento para com ele. Olhar o nosso semelhante com os olhos de Jesus ajuda-nos a tornar-nos pacificadores. Ajuda-nos a tornar multiplicadores e portadores da paz tão almejada entre as pessoas. Precisamos dos trabalhadores que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo sem alargar a extensão com críticas destrutivas. E aqueles companheiros de jornada que nos chamam a atenção, sem nos magoar, sem nos expor, sabe nos orientar, traz sempre uma palavra sábia,
chamando-nos a atenção em palavras doces, palavras que nos alerta e nos estimula a prevalecer e permanecer no quadro de trabalhador, pacificador da Boa Nova de Cristo. Toda a nossa fala desta noite, meus irmãos e irmãs, encontramos eco no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados misericordiosos. Toda a nossa fala e lição, comentário de Emmanuel, ele nos leva no versículo, ou melhor, no item 18. Se é permitido repreender os outros, notar as suas imperfeições e divulgar o mal de outrem, Jesus nos recomenda: sejais austero contigo, com os teus erros, com as tuas falhas, e misericordioso com o teu irmão, com o teu semelhante. Tenha de misericórdia com o teu irmão, porque se você já passou pela situação que ele está passando, amanhã ele poderá estar estendendo a mão para te ajudar. Use da sabedoria e da misericórdia para com os teus irmãos que caminham ao teu lado. Precisamos dos que enxergam os problemas procurando solucioná-lo em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio. Necessitamos dos trabalhadores que recolhem a confidência aflitiva sem passar adiante, evitando a prática traiçoeira da maledicência. Aqueles que ouvem os nossos desabafos e guarda para si, externando-nos sempre uma palavra de orientação e de conforto. Precisamos dos trabalhadores que identificam os conflitos dos outros, ajudando sem referências amargas. E Emmanuel vai mais além. Precisamos dos que desculpam as ofensas, lançando no esquecimento, conforme nos ensinou e nos orientou o próprio Mestre Jesus. Perdoai as faltas do teu irmão para contigo, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Perdoe e esqueça. Somente o perdão é válido quando você esquece a falta. O quanto você não esquecer a falta do teu irmão para contigo, você ainda não perdoou. Ainda traz consigo no seu íntimo o sentimento de mágoa. E o sentimento de mágoa nos diz que ainda não perdoamos, porque ainda não esquecemos. Precisamos dos que pronunciam as palavras de consolo e esperança, edificando a fortaleza e tranquilidade onde se encontram. Como precisamos desses trabalhadores, dessas pessoas. Quando eu falo trabalhador, meus queridos irmãos e irmãs, eu não estou somente me dirigindo aos espíritas. Eu quero dizer todos os trabalhadores das demais religiões que trabalham na lavoura do Mestre Jesus. Porque não é só nós espíritas que trabalhamos na lavoura de Jesus. Tem muita gente até sem religião, que é trabalhador, pacificador da lavoura de Jesus, às vezes muito melhor que nós. Precisamos dos que apagam o fogo da rebeldia e da crueldade com exemplos de tolerância. Ah, como precisamos tolerar.
E como precisamos, meus queridos irmãos, de sermos tolerados. Precisamos dos que socorrem os vencidos da existência sem acusar os chamados vencedores, dos que trabalham sem criar dificuldade para os irmãos no caminho, dos que servem sem queixar-se, dos que tomam sobre os próprios ombros toda a carga do trabalho que podem suportar, ao levantamento do bem de todos, sem enxergar ou sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça entre nós. Paz no coração, meus queridos irmãos e irmãs, é paz no nosso caminho. Disse-nos Pedro em sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 11, cristãos, espíritas, pessoas das diversas outras religiões, busquem a paz e sigam. Somente buscará paz e seguirá aqueles que saberão e cumprirão com a lei de amor, justiça e caridade, perdoando, compreendendo, amando e respeitando o seu semelhante. Eu quero dizer aos meus irmãos e irmãs que eu me esforço muito para me enquadrar na lei de amor, justiça e caridade. Mas não é fácil. Mas precisamos ser persistentes, perseverantes, arregaçarmos as nossas mangas e não nos constranger de reconhecer os nossos erros e as nossas faltas, pedindo primeiramente a Deus perdão e depois aos nossos irmãos, os quais ofendemos ou prejudicamos com os nossos atos e ações. Bem-aventurados pacificadores, disse-nos Jesus, de vez que todos eles agem na vida, reconhecendo-se nas condições de fiéis e valorosos filhos de Deus. Todas as criaturas um dia tornaremos-nos pacificadores. Caminhamos para isso. Estamos aqui neste momento para isso, para fortalecer os nossos ideais de pacificação, de alargar os nossos horizontes do amor, da justiça e da caridade, rogando a Deus misericórdia por nós e por todos aqueles que caminham ao nosso lado. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, de Maria Santíssima, através dos seus emissários divinos, esteja no coração e na mente de cada um de nós, para que nos tornamos promotores da paz e pacificadores entre todos os nossos irmãos. Que assim seja. Na sequência, o estudo do Livro dos Espíritos, na tarde de hoje, com a nossa irmã Lúcia. Muita paz, meus irmãos. Muita luz. Então, depois de ouvirmos a palavra do Evangelho, vamos continuar a nossa reunião, agora com o estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos na questão 223, é um capítulo novo, capítulo 6, da vida espírita. E nós vamos estudar o primeiro item, que é Espíritos Errantes. Kardec perguntou aos espíritos: a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Resposta:
Algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase sempre de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Então, os espíritos respondem que algumas vezes a alma reencarna, o espírito reencarna em seguida, conforme a necessidade, conforme a sua condição, ele pode reencarnar em seguida. Mas, de ordinário, os intervalos são longos, são intervalos longos entre uma encarnação e outra, porque nos mundos espirituais nós estudamos também. O espírito aprende, aliás, aprende na teoria, né? Depois para cá tem que vir para colocar em prática o que aprendeu na teoria. E ele compara os espíritos mais evoluídos no mundo espiritual, a condição é de mais ou menos os sonâmbulos lúcidos, porque nós sabemos que há o sonambulismo, o livro traz esse capítulo, esse estudo também, e geralmente o sonâmbulo não lembra do que fez, mas há sonâmbulos lúcidos, os que sabem que estão fazendo. Então, ele compara a condição dos espíritos mais evoluídos a esses sonâmbulos lúcidos, nós, a condição, né, nossa. Na questão 224, Kardec pergunta: que é a alma no intervalo das encarnações? Resposta: espírito errante. É o título que nós estamos estudando hoje. Espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. Então, a alma no intervalo da reencarnação é um espírito errante. E aí tem o item A que Kardec perguntou: quanto podem durar esses intervalos? Resposta: desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Então, a vida do espírito é, ora no mundo físico, nós aqui encarnados, e ora no mundo espiritual como espírito livre, errante, que está numa determinada condição. E tem o item B. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Tem tudo isso. Resposta: é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Nós falamos ali acima, né? Que no mundo espiritual o espírito aprende a teoria. E é o que ele está dizendo aqui, que muitos preferem estar no mundo espiritual porque ali o aprendizado se faz de maneira mais fácil, com mais proveito, eles responderam. Mas é claro que quando estiver na hora de colocar em prática o que aprendemos no mundo espiritual, precisamos vir. E aí sim, depende, as condições de voltarmos ao mundo físico depende da nossa condição moral e espiritual e do merecimento de cada um de nós. A questão 225. A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? Resposta: não.
porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Então, na verdade, não é um sinal de inferioridade estar na erraticidade, não. É a condição do espírito naquele momento. Na verdade, a nossa vida inteira, as diversas encarnações, são para promover a nossa evolução moral e espiritual. Então, estando na erraticidade, nós não estaremos perdendo tempo, estaremos aproveitando o tempo, estudando. Que ele diz aqui é o estado normal do espírito, estar livre da matéria. Na questão 226, Kardec perguntou: poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Resposta: sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Bem clara a resposta, né? Quando chegarmos à perfeição, não seremos mais espíritos errantes, estaremos no nosso lugar de merecimento, de conquista, lugar conquistado. Mas enquanto ainda precisarmos evoluir, seremos errantes no mundo espiritual. Aí Kardec dá uma pequena explicação aqui. Ele diz: no tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem, ou espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Ficou bem claro, né? Ele define as três condições em relação ao estado que se acham os espíritos. Encarnados, ligados ao corpo, aqui na Terra, vivendo, colocando em prática o que aprendemos. Errantes no mundo espiritual, mas ainda aprendendo. Ou espíritos puros, aí estaremos no nosso devido lugar no mundo espiritual. Na questão 227. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros. Resposta: estudam e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares aonde vão, ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Bem simples, né? De que modo se instruem os espíritos errantes? Assim, eles vêm aqui, escutam os discursos dos homens doutos, eles também observam, vão nos lugares e observam como vivem os espíritos mais evoluídos que eles, e eles também ouvem os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso vai incutir ideias novas que antes não tinham. Essa é a condição dos espíritos errantes. Na questão 228, Kardec perguntou: conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Resposta: com o invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, estes as conservam, pois, do contrário, pertenceriam à primeira ordem. Então, o que ele está dizendo aqui? A criatura desencarna, nós desencarnamos, não passamos a ser santos só porque desencarnamos, não. Os nossos vícios, as nossas paixões vão
estar no Espírito, com o Espírito, aonde ele estiver. Só que, claro, a condição é essa, vamos nos melhorando. Questão 229. Por que, deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes? Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal o deixam, perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Aquilo que nós falamos ali em cima, né? O espírito, nós desencarnamos, mas nós vamos levar com o espírito, vai as más paixões, as tendências negativas, né? Se a criatura era invejosa, esse sentimento vai continuar com ela, mas tem mais facilidade, ele está falando aqui, tem a condição de se dar conta, de perceber, tanto que ele coloca isso até na pergunta, né? Já que eles conhecem os inconvenientes, quando se dá o reconhecimento de que o espírito não morreu, está lá em algum lugar no mundo espiritual, e aí é para fazer a sua evolução, é para se melhorar. Então, ele está dizendo aqui, é a oportunidade. Está desprendido da matéria, mas vamos nos melhorar. E o espírito, por momentos, ele entrevê, ele está dizendo aqui, ele entrevê essa verdade de que ele precisa se melhorar. Então, é a oportunidade, né? No mundo espiritual, na teoria, é mais fácil de fazer a nossa evolução. Questão 230. Na erraticidade, o espírito progride? Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Bem clara a resposta, né? Aquilo que nós já falamos ali em cima. No mundo espiritual se aprende, se compreende e se faz o propósito de, não, voltando lá no mundo físico, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Porque é isso que ele está dizendo. E ele diz com todas as letras: o que pesa é a vontade e o desejo que se tem de consegui-lo. Quando nós sentimos que devemos fazer o bem para aquela pessoa, que devemos ajudar tal pessoa, que sentimos vontade de fazer algo de bom para alguém, ou até para uma comunidade, ou enfim, isso é a lembrança daquilo que nós estudamos no mundo espiritual, daquilo que nós compreendemos no mundo espiritual. E estando aqui no mundo físico, isso vem na nossa consciência, em forma de intuição, de vontade de fazer o bem. Na questão 231, Kardec pergunta: são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Estamos estudando os espíritos errantes, né? O espírito desencarnado. Resposta: mais ou menos conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cuja essência conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Ah, que bom, né, se a gente, ao se dar conta no mundo espiritual do que ficamos devendo, do que devemos fazer para melhorar, para cobrir, né, apagar até o último ceitil, que bom, né, se a gente pudesse determinar, decidir, vou voltar lá e vou fazer tudo isso, tudo, quero fazer tudo. Não, mas muitas vezes não nos é permitido. E ele diz aqui,
que às vezes representa uma punição. Não, dessa vez tu ainda não vai fazer tudo, vai sofrendo um pouco. Mas é isso, ele diz que na erraticidade o espírito percebe o que lhe falta fazer para ser mais feliz. Que bom, né? Isso é um grande consolo para a nossa vida. Na questão 232, Kardec perguntou: podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Vamos ver o que responderam. Conforme, pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenham elevado, o que, aliás, constitui objetivo para que devam tender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, sempre apenas entrevê-los donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. Então, o espírito vai aonde ele tem permissão, onde a sua condição lhe permite. Ele diz que pode até entrever a um mundo mais elevado, mas só para observar como estrangeiro. Ainda não está em condições de chegar lá. E na questão 233 também Kardec perguntou: os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Fazem-no frequentemente com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Que bom, né? Mais um grande consolo. Os espíritos já purificados descem, sim, aos mundos mais inferiores para auxiliar no progresso moral e espiritual da humanidade, de todos nós. Bom que é assim, né? E deve ser assim. A nossa hora se faz e nós vamos, então, neste momento, buscar. Vamos enviar aos nossos irmãos lá fora as nossas vibrações. Vamos fazer o passe de forma coletiva para quem quiser receber aonde estiverem. Senhor, nós te pedimos que tu derrames sobre os nossos irmãos que se ligam a nós neste momento as tuas bênçãos de paz, de harmonia, de saúde, de bom ânimo, de esperança, de confiança, cada um em si mesmo e em ti, Senhor, também na vida que é generosa, que conspira a nosso favor. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre todos esses irmãos que estão com o pensamento ligados nessa reunião, neste momento. Muito obrigado, Senhor. Também para os que tiverem a sua água, que desejam fazer a magnetização, coloque no seu pensamento o seu pedido. E nós te pedimos, Senhor, que tu permita aos espíritos encarregados dessa tarefa, da magnetização das águas, que tragam do teu laboratório o bálsamo, que colocado nestas águas, venha transformá-las no remédio, no bom remédio, que possa curar ou pelo menos aliviar todos os males físicos, morais e espirituais de todo aquele irmão que delas fizer uso. Sabemos, Senhor, que vai do merecimento de cada um, da fé de cada um, mas sabemos também, Senhor, da tua grande misericórdia para com teus filhos, que sofrem. Muito obrigada, Senhor. Sim seja. E assim nós vamos encerrar a nossa reunião com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino e seja feita, ó Pai, a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe nossas dívidas, e também perdoarmos nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Divino Mestre, de Oswaldo Melo, que é o mentor espiritual da nossa casa, e de todos os espíritos amigos que nos auxiliam em todas as tarefas, nós agradecemos e encerramos a reunião da tarde de hoje na nossa SEAR. Que a paz de Jesus permaneça no coração de todos. Que assim seja. Que assim. Boa semana a todos. Vai.